Pessoal, temos novidades envolvendo a DC, porque saiu essa notícia aqui do site Variety, dizendo que a Warner, a partir da Warner Discovery com o Zaslav, está querendo meio que reformular a DC Entretenimento para que ela tenha mais sinergia entre os projetos. E a partir daí, eles fazem um monte de observação sobre as coisas que podem mudar, e uma dessas observações é que eles entendem que alguns heróis da DC estão sendo subaproveitados dentro da DC. E o herói que foi citado para dar esse exemplo foi o Superman. Justamente o Superman, que há anos o pessoal vem reclamando que não tem filme, que é o Henry Cavill, que não é o Henry Cavill, que é o Tyler, que é não sei quem, o Brandon Routh, que vai, que volta, não vem e tal. E agora parece que a avaliação da nova administração do Zaslav é que o Superman está sendo mal aproveitado. Essa notícia da Variety é um pacotão de informação e a gente vai comentar absolutamente tudo sobre isso no vídeo. Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, roda a abertura e vamos começar. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Então vamos para a primeira informação que eles falam aqui, que é essa questão que os insiders da Discovery acreditam que, embora a DC tenha tido alguns hits recentes, como o filme do The Batman e o filme do Aquaman, ela está carecendo de uma estratégia criativa e de um branding, né, uma marca coerente entre todas essas produções. E na matéria, eles citam que uma das possíveis soluções para isso seria contratar um produtor dentro ali da DC para realmente supervisionar todos os projetos e eles terem uma harmonia entre si. E a própria matéria cita ali o exemplo do Kevin Feige dentro da Marvel Studios. E assim, ó, essa é uma avaliação que não precisa estar dentro da Warner para saber. A DC não tem um para-raio. A DC tinha que ter um cara não só que planeja o universo da DC, mas que responda por ele. A Marvel tem o Kevin Feige. Porque assim, ó, atualmente dentro da DC Filmes a gente tem o Hamada. O Hamada, ele me parece ser um produtor competente que quando ele recebe a bola de produzir, ele toca pra frente e deixa o jogo seguir. Ele deixa os filmes andarem. E se os filmes vão sair ou não, vão depender dos produtores específicos dos filmes. É isso que um presidente e produtor de filmes tem que fazer. Viabilizar os projetos, conseguir o dinheiro, convencer a chefia maior de que o projeto vai dar certo e tocar o barco com todo mundo. Ele tem que fazer a estrutura abaixo dele funcionar. O Walter Hamada não tem que saber de HQ. O Walter Hamada não tem que ser o chefe criativo da DC. Ele tem que fazer as coisas funcionarem. Ó, vai sair tal filme. Quem é o cara? Você. Beleza. Onde vai ser filmado? Atlanta. Então fala com esses caras aqui. Ele tem que dar o jogo. E eu tenho a sensação que o Hamada conseguiu fazer isso na gestão dele. Me parece que essa é a grande competência que ele tem. Qual que é o grande ponto negativo do Hamada? Ele não dá entrevista e ele não entende nada de DC. Logo, ele não deveria ser o responsável em dizer se tal filme tem que sair ou não. Ou pelo menos orientar os projetos num berço para que eles tenham uma sinergia. Na minha opinião, quem tem que fazer isso é uma pessoa que a DC tem que contratar. Então, na minha opinião, tem que ter o presidente da DC Filmes, que hoje é o Walter Hamada, mas poderia ser um outro produtor competente de Hollywood, e ao lado dele, que reporta diretamente para ele, tinha que ter um especialista de universo DC. E esse cara deveria ser o braço direito do Walter Hamada para tocar os projetos e deixar os projetos numa grande sinergia. Porque hoje, na minha avaliação, todas essas coisas que a DC produz é uma grande bagunça. Porque Doom Patrol tá no universo, Titãs tá no outro universo, Arrowverse tá no outro universo, DCU tá no outro universo, The Batman tá no outro universo. E assim, quer fazer coisas em universos diferentes? Beleza, cara, tudo bem. Mas 5 universos separados para 5 produções. E olha que eu tô indo por cima, porque Stargirl, teoricamente, tá no outro universo. Batwoman, outro universo. 5 universos diferentes é muita coisa. E quando eles falam que carece de uma coerência criativa e estratégia de marca, é exatamente isso. Falta exatamente isso para as coisas da DC. Não é qualidade, porque qualidade a DC tem. Superman Lois, excelente.
The Batman, excelente. Pacificador, excelente. Mas você tem 4 coisas absolutamente desconectadas entre si e que a única coisa que faz com que eles estejam no mesmo guarda-chuva é porque eles originaram das HQs cujo selo era DC Comics. Mas eles não estão dentro de uma grande estratégia coerente de branding. Eles não estão. Então assim, se essa informação é verdadeira da Variety, eu concordo com as avaliações dos insiders da Discovery. Eles têm razão. A solução para isso é organizar cortando o número de universos e o mais importante disso tudo, os projetos têm que ter sinergia. Quando o negócio é imponderável, ele tem risco. E essas pessoas aí que gastaram 40 bilhões de dólares para estarem no poder da Warner, eles não querem risco. Entenda uma coisa, esses caras aí, eles vieram para ganhar dinheiro. E eles querem ter poder, ganhar dinheiro e o mínimo de risco. E assim, não sou dono da verdade. Tô só falando o cenário que eles estão analisando. Se a gente tivesse uma pessoa especialista em DC que soubesse falar, não fosse uma pessoa polêmica, porque a pessoa que estava lá antes entendia de DC, mas era uma pessoa extremamente polêmica, Geoff Johns, acabou sendo ruim para DC. O problema é que ele não era a pessoa certa. Ele era uma pessoa polêmica, que passou por cima de outras pessoas. O que a gente precisa não é de um cara dizendo o que uma pessoa vai fazer a nível de filme, mas a gente precisa de um cara que vai dizer a nível de negócio, conhecendo DC, o que tem que sair e o que não tem que sair, e o que tal projeto vai se conectar aonde dentro de uma grande estratégia. A gente vai fazer o Arrowverse, porque o Arrowverse vai levar daqui a 3 anos lá na frente num crossover de mega crise com DC. Beleza, então traça esse projeto e vamos junto. E daí sim você coloca os caras para escrever os projetos sobre essa perspectiva. Isso é estratégia. Em qualquer negócio do planeta Terra, você tem um macro objetivo e você tem um micro objetivo. O filme dentro de um grande negócio é micro objetivo. O roteiro ser bom, micro objetivo. Ganhar bilhões de dólares em cima de um universo compartilhado entre as coisas, macro objetivo. O macro objetivo está ruim na DC. Porque assim, eu sei qual que é a estratégia macro da Marvel. Tudo que o Marvel Studios faz é para convergir pro MCU. Toda e qualquer produção converge no MCU, joga toda essa audiência que tá vendo coisa da Marvel pro MCU. Faz eles consumirem as coisas do MCU. Esse é o macro negócio da Marvel. E o micro negócio da Marvel é que os filmes individualmente deem certos. O macro negócio da DC, eu não sei. O micro negócio eu sei. Os filmes individualmente têm que dar certo. Mas parece que falta o macro, a visão maior, a estratégia. Todo mundo sabe disso, todo mundo antes sabia disso e todo mundo ainda sabe disso. Ah, Gabriel, mas então quem que é o cara pra fazer? Eu não faço a menor ideia. O pessoal tinha citado o Greg Berlanti das séries da CW. Ele me parece um homem competente, ele me parece entender o de universo DC. Ele poderia ser um candidato. Tenho certeza que existem outros candidatos aí, mas eu verdadeiramente acho que tinha que ser um candidato que entende de DC e entende do mundo dos negócios de Hollywood. Tem que ter essas duas habilidades, até porque quando tiver uma crise da semana da DC, porque todo mês tem pelo menos uma crise dentro da DC, esse cara criativo tem que ser o cara que vai ficar falando com a imprensa, que vai dar entrevista no estilo Kevin Feige, que vai dar o tapa-cara, que vai aguentar as críticas. Precisamos desse cara, porque hoje na DC ninguém fala. Quando deu lá em janeiro aqueles rumores do Superman, ninguém da DC veio falar. Tem que ter alguém na DC que fale quando o negócio fica desse jeito. Superman ficou uma semana trending topics. Ninguém falou nada. O quanto que vocês acham que verdadeiramente isso foi ruim pro branding da DC? Porque ficou lá nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, Instagram, o pessoal batendo na Warner por uma semana, porque o Superman não ia aparecer mais no DCU. Uma semana nos Trending Topics e não veio uma pessoa falar que os rumores podiam ser falsos, que a gente estava planejando alguma coisa com o Superman. Qualquer clichê de relações públicas bastava, mas ficaram todos quietos. Então assim, eu espero muito que essa notícia deles estarem atrás de um executivo que faça isso seja verdade, porque pra mim isso só vai beneficiar a DC. Beleza, vamos pra outro ponto aqui da reportagem, que diz que a Discovery acredita que vários personagens de primeira linha, como Superman, foram deixados de lado e precisam ser revitalizados.
E bem, esse negócio de que a Warner tá deixando o Superman de lado ou não é extremamente polêmico. Porque você tem pessoas que acham que não, a Warner não está deixando o Superman de lado, porque a gente tem o seriado da CW, a gente tem um desenho em produção, a gente tem 2 filmes secretos em produção pro cinema, mas do outro lado você tem pessoas que acham que o Superman está sendo deixado de lado, principalmente no cinema. E assim, ó, no ponto de vista de negócio, eu acho que a Warner, ela fez o que ela poderia fazer. Porque até onde eu sei, eles ofereceram a possibilidade do James Gunn fazer um filme de Superman. E ele recusou. Me parece que há interesse por parte da Warner de fazer coisas com o Superman, mas ela não está encontrando a equipe criativa necessária, com o roteiro necessário para fazer o projeto andar. E eu não acho que eles estejam fazendo nada de errado. Eles estão querendo ser cautelosos. Porque eu acredito que eles não queiram um outro Superman que deu errado no cinema. Eles estão assim, ó, andando em cacos de vidro. Muito embora você possa questionar ou não se o Henry Cavill deu errado. Porque a gente tem muitos fãs do ator Henry Cavill como Superman. Enfim, é a avaliação deles. Na minha opinião, o problema está justamente na demora e na ausência de alguém para falar sobre isso. Como ninguém fala se o Henry Cavill fica ou não, os fãs ficam ansiosos. Eles querem saber o que vai acontecer. Eles têm medo que o Superman vá ser apagado do DCU e não tenha mais Superman no DCU, entendeu? E eu entendo completamente os fãs. Por isso que, na minha opinião, esse negócio do Superman, ele é um problema que se origina da administração pela ausência de um cara que fique falando se vai acontecer tal coisa ou não, que é o popular confia no que a gente está fazendo. Se a DC tivesse feito uma conferência no DC Fandom, por exemplo, e tivesse mostrado uma linha do tempo dos filmes que ela pretende fazer, e sei lá em 2032 tivesse o filme do Superman, você pode ter certeza que o número de pessoas decepcionadas seria muito, mas muito menor, porque elas saberiam que um filme vai acontecer. A ansiedade de saber se vai ter ou não iria desaparecer. É isso que preocupa as pessoas, elas estão ansiosas. Daqui a pouco a Warner tem um super projeto pro Superman, mas ninguém sabe. Não tem como a gente avaliar se de fato o Superman tá deixado de lado, porque a gente não sabe toda a verdade das coisas que estão acontecendo lá dentro. Eu acho um absurdo a gente ficar 10 anos sem um filme solo do Superman. Eu acho isso um absurdo. Mas eu entendo que eles estão querendo ser cautelosos. O problema é que faz 10 anos. Quanto mais demorar, quanto mais você não falar, mais ansiosos as pessoas vão ficar. Cada vez vai ser maior esse problema. E, né, problema é problema. Uma hora você tem que encarar ele. Você não pode varrer ele debaixo do tapete todo santo dia. Uma hora vai dar problema. Ah, Gabriel, mas o Superman no DCU tem que ter, não tem que ter? Gente, assim, ó, já dei minha opinião. Eu acho que tem que ter Superman no DCU. Na minha cabeça, não existe o universo DC sem Superman. Eu acho que se eles forem fazer o universo do DCU sem Superman, eles vão se arrepender lá na frente. Se eles decidirem não ter, eu entendo completamente a decisão criativa. Mas eu acho que seria bom eles comunicarem. Ah, mas tem que esperar o filme do Flash. Ok, mas então pelo menos anunciem alguma coisa do Superman. Ah, o filme do Superman vai ser no universo alternativo. Beleza, mas diz que vai acontecer. Ah, mas o Henry Cavill não tá nos planos. Então diz que não tá nos planos. Não fica se fazendo, tá ligado? Porque isso é a pior coisa. Então, assim, ó, de uma forma geral, eu não concordo com a avaliação de que o Superman tenha sido deixado de lado. Porque, na minha avaliação, a Warner tá fazendo o possível. Só que a comunicação dela é muito ruim. É muito ruim. E eu acredito que se ela fosse mais honesta com a estratégia dela, a gente estaria vendo as coisas um pouco melhores. Eu me lembro que ano passado, a Annie Sarnoff, que era uma antiga dirigente da Warner e que saiu agora com o Zaslav, ela deu uma entrevista dizendo que os fãs nunca podem saber o que vai acontecer. Ela disse um negócio assim, que o plano geral nunca pode ser revelado. Eu discordo completamente dessa frase, eu discordei ano passado e discordo ainda hoje. Os fãs têm que saber. Sabe por quê? Porque os fãs são os maiores defensores da marca que tem. Se você faz os fãs duvidarem do que vocês estão fazendo, você vai ter um monte de gente chata incomodando. É melhor ter os fãs do seu lado do que ter eles contra. E os fãs não vão desaparecer, eles estão ali. Então, se a gente soubesse qual que é o plano geral, sem contar tudo, eu acho que isso iria dar um grande panorama e aliviada nessas cobranças que a Warner sofre e que, na minha opinião, por vezes são exageradas. Como esse negócio do Superman aqui. Então, assim, ó, só pra deixar bem claro, eu acho que o Superman como marca
A DC, ela tá fazendo o que pode, mas o que ela pode, ela acaba esbarrando no grande problema que ela tem, que é o problema de sinergia, comunicação e de branding. Esses são os 3 grandes pontos fracos da DC, e que acaba refletindo muito no Superman, porque o Superman não tá no DCU. Quando a gente fala individualmente o Superman no DCU, aí eu acho que ela tá sendo muito cautelosa, tentando não cometer um erro que ela não quer se arrepender lá na frente, mas o problema é que essa é uma conta que cada vez vai pesando muito alto. E é um negócio que eu acho que só vai ser resolvido quando eles falarem, ó, o filme do Superman vai ser começar a filmar semana que vem, o ator é esse daqui, o diretor é esse daqui, o roteiro é esse daqui, tá aqui a sinopse. Falem. Aí o problema do Superman, na minha opinião, vai estar resolvido, pelo menos temporariamente. Enquanto isso, o problema vai existir. E por fim, aqui tem uma outra coisa que eles comentaram, que os insiders querem outros projetos como o Coringa do Todd Phillips, e que essa é uma forma brilhante para explorar outros personagens da DC que são secundários. E bem, essa é uma avaliação óbvia, né? É óbvio que a DC tem que fazer outros projetos como o Coringa, só que com os personagens certos, com o diretor certo, o roteiro certo, para que o erro seja mínimo. Porque um filme autoral como Coringa, dependendo do personagem que eles forem pegar, pode dar muito errado. Ou, dependendo do outro personagem que eles forem pegar, pode dar muito certo. Então, assim, ó, é uma coisa complicada. Mas eu acho que eles têm que fazer mesmo. Tem que entender que projetos pequenos como Coringa, que estão relativamente baratos, podem dar um resultado muito alto lá na frente. Coringa foi super lucrativo pra Warner. E me parece meio burrice querer rasgar dinheiro, não querer replicar essa fórmula com outros personagens da DC. A avaliação que eles estão fazendo aqui me parece a correta. E assim, ó, só um negócio a mais sobre esse negócio do branding da DC. E assim, ó, gerência de marca é um negócio extremamente complexo de se fazer, principalmente quando você tem DC. Porque a DC, ela vai de crianças até adultos. É difícil gerenciar uma marca que tem um público-alvo tão abrangente. Como que você consegue organizar uma marca desse jeito, fazendo conteúdo para todo mundo, sem que esses públicos fiquem decepcionados? Isso é extremamente complexo. Na minha opinião, os conteúdos que a DC acaba produzindo, eles acabam conversando especificamente com alguns públicos, mas nunca com todos. E veja só, os filmes que acabam fazendo $1 bilhão ou vão muito bem na bilheteria, são justamente os filmes que conversam com todos. O The Batman é pra todo mundo, o Aquaman é pra todo mundo. A exceção foi o Coringa, que é um filme muito específico que acabou dando certo na hora e no lugar certo, e também porque é o Coringa. Ah, Gabriel, mas eu tenho medo que esse negócio de gerência de marca marvelize a DC. Assim, esse vai ser sempre um risco, gente. Esse vai ser sempre um risco. Porque você pode questionar qual que é o público-alvo da Marvel. Na minha opinião, o público-alvo da Marvel são pré-adolescentes e jovens adultos. E, obviamente, existe uma parcela que fica transitando nesse grupo, que são pessoas mais velhas, mas que amam Marvel, gostam de coisas de super-heróis, gostam desse negócio da cultura pop, e eles acabam sendo anexados no grupo. Mas percebam que o branding da Marvel, ele é muito claro. A Marvel, quando ela produz uma coisa, ela sabe pra quem ela quer produzir. Pá, é pra você, pá, é pra você, pá, pra você, e todo mundo que tá ali meio que vai gostar. É muito calculado, é cientificamente calculado. É tão calculado que parece até uma coisa meio cínica, meio fria. E isso parece que às vezes tira um pouco da autenticidade do produto. Esse sempre vai ser um problema das coisas da Disney. Esse é um problema clássico da Disney. Mas a Marvel tem branding. E ela arrecada mais, ela é mais popular que a DC. E os filmes que ela faz, mesmo com personagens menos populares, fazem mais bilheteria. E você pode questionar se os filmes são bons, ruins, cinema, não são cinema, e blá 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 blá. Mas os caras que chegaram ali, os Zaslav e companhia, eles querem dinheiro. Isso significa que a DC vai ser marvelizada? Depende, eu acho que não, porque o DNA da Warner, ele é completamente diferente do DNA da Disney. O jeito de fazer filme da Disney é diferente do jeito de fazer filme da Warner. Eu acho que existe um branding ali de DC, onde você consegue ter um público para todo mundo e você consegue ser extremamente competente. Eu vou dar um exemplo clássico de marketing de videogame. No início dos anos 90, a Nintendo era imbatível. Era impossível vencer a Nintendo. Ela tinha 90% do mercado dos Estados Unidos. E ela era meio Marvel.
Family pra todo mundo, joguinho certinho, joguinho bonitinho. Mario ali, tinha um Nintendinho, iam lançar o Super Nintendo. E aí chegou a SEGA. Com um cara que assim, ó, é o deus do marketing. E o nome dele é Tom Kalinske. E esse foi o cara que fez toda a diferença. Porque a SEGA, ela tinha bons jogos. Exatamente como a DC. A DC tem bons filmes, tem boas séries. Assim como a SEGA nos anos 90. O que faltava pra SEGA era branding. E quando o Tom Kalinske chegou, e ele foi presidente da Barbie, e ele chegou com uma estratégia muito agressiva dentro da SEGA pra fazer diferença nos Estados Unidos, e ele falou, baixa preço não sei o que, coloca a Sonic no bundle e vamos meter o dedo na cara da Nintendo. E daí surgiu o clássico comercial, a SEGA faz o que a Nintendo não. Um trocadilho de palavra ali. E junto com isso, fizeram parceria com um monte de negócio de futebol, de esporte nos Estados Unidos. O resultado do marketing do Kalinske fez com que a SEGA não só virasse o jogo. A SEGA passou e foi soberana. Passou a Nintendo. E a SEGA passou com marketing, branding. Foi o que fez a indústria do videogame dar uma guinada. E a SEGA atacou justamente o ponto fraco da Nintendo. A Nintendo era, seus joguinhos são de criança. E a SEGA falava, ok, os nossos jogos são maneiros, eles são para pessoas descoladas, são para pessoas legais. Isso aqui é jogo de verdade. Cara, não é exatamente o que a gente fala dos filmes da DC e da Marvel. Aqui, ó, isso é filme, cinema. E o pessoal fica falando que a Marvel não é cinema. E se a DC tivesse o mínimo de coragem, replicava o marketing do Tom Kalinske nos anos 90. E eu duvido pra vocês que não daria resultado. Daria resultado sim. Então assim, ó, marketing é fundamental. Branding é fundamental sim. Não me venham dizer que não é. É sim. E falta isso sim. Falta relações públicas, falta um cara pra dar entrevista. Porque o produto eles têm. O que eles não estão conseguindo fazer é colocar num envelope bonito. E o marketing vai fazer isso. Porque assim, ó, como eu queria que os Zaslav chegassem numa estratégia de marketing como essa dos anos 90 da SEGA, pra jogar o dedo na cara. Não temos vergonha de colocar Marvel nas nossas propagandas. Vamos fazer acontecer. Os nossos filmes são os legais, são os filmes de cinema, são os que ganham um Oscar. Tá aqui. Aqui que tá o povo descolado. E eu duvido que não dê resultado. Duvido. Isso sou eu. Eu só tenho uma opinião. Você pode concordar, você pode discordar. Por favor, comentem aqui nos comentários. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado. E vocês sabem, né? Dá-lhe DC! E esse foi o vídeo sobre as novidades da DC e um possível retorno do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!